A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Amém? Estamos estudando a palavra do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 1 ao versículo de número 16, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz o texto sagrado. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retivesses parte do preço da herdade, e guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Levantando-se os mancebos, cobriram o morto, transportando-o para fora, e o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta, e sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quando aos outros ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e punham em leitos e em camelias, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, aos quais todos eram curados. Amém? Amados, na verdade, a palavra do Senhor vem nos falar, aleluia, sobre o acontecimento de Ananias e Safira. Muitos têm colocado essa palavra, amados irmãos, condenando eles por não ter dado o dízimo. Aleluia. Aqui o texto, amados, nos mostra que a igreja primitiva em Jerusalém se mostrou generosa. Encontrou-se no meio da igreja um bom número de irmãos necessitados para suprir as necessidades desses santos. Os irmãos fizeram grandes sacrifícios e ofereceram seu próprio dinheiro. Alguns, como Barnabé, venderam propriedades e doaram o dinheiro recebido. Atos capítulo 4, verso 36 e 37. A atitude louvável de discípulos como Barnabé apresentou uma tentação para os irmãos carnais, como o casal Ananias e Safira. Eles também venderam uma propriedade para fazer uma contribuição à igreja, mas no dia em que levaram sua oferta aos apóstolos, foram condenados e caíram mortos. Hoje, alguns líderes religiosos citam este caso para exigir o dízimo na igreja, sugerindo que Ananias e sua mulher foram castigados por não dar o dízimo. Será que foi este motivo da morte deles? Não é isto que a palavra do Senhor nos mostra. Sabe por quê? Veja em Atos capítulo 5, versículo de número 1 a 11, para entender o pecado deste casal. Estes versículos nem mencionam o dízimo. Pregadores modernos que querem obrigar as pessoas a dar o dízimo não encontram nenhum apoio neste trecho, ou seja, eles não encontram nenhum respaldo que seja a base do dízimo. Mas o que foi na verdade, o que aconteceu? Se Deus não exigiu o dízimo dos cristãos primitivos, qual foi o motivo de sua ira contra Ananias e Safira? A resposta se encontra nos versos de número 3 e número 4. Mentiram para o Senhor. Eles venderam um terreno e afirmaram que ofertaram o valor total da venda para ajudar os irmãos pobres. Eles queriam parecer pessoas generosas, mas ao mesmo tempo queriam ficar
com uma parte do dinheiro. Decidiram mentir, dizendo que sua oferta foi o valor integral da venda do terreno. Deus não obrigou ninguém a vender as terras ou dar o valor total de suas propriedades. Pedro reconheceu o direito de Ananias e Safira de ficar com o seu terreno, conservando-o porventura não seria teu? Verso de número 4. Uma vez que decidiram vender, não foram obrigados a doar o valor total. Pedro acrescentou: e vendido não estaria em seu poder? Verso de número 4. Ananias e Safira queriam o crédito por uma doação generosa, sem o sacrifício de perder todo o valor do terreno. Mentiram aos homens e a Deus, e o Senhor os cobrou. O Novo Testamento, a aliança que Deus governa aos homens nos dias atuais, não exigem que todos doem 100% de suas posses e nem estipula 10% o dízimo que muitos falam que são obrigatório dar à igreja. Devemos contribuir ao trabalho do reino de Deus conforme a nossa prosperidade. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2, com alegria e sinceridade. 2 Coríntios capítulo 8, verso 8, 9 e 7, segundo o proposto no seu coração. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, com generosidade. 2 Coríntios capítulo 9, verso 11, e com o espírito de sacrifício. 2 Coríntios capítulo 8, verso 5, Filipenses capítulo 4, verso 18. Seguindo esses princípios, muitos discípulos de Cristo darão até mais de 10% de sua renda, mas farão as suas ofertas com alegria e por livre, espontânea vontade, não pela imposição de exigências humanas. Os cristãos verdadeiros que fazem parte de igreja dedicadas ao Senhor terão prazer em participar do trabalho de Deus, em fazer a obra do Senhor. Então, busque examinar as Escrituras, porque a palavra de Deus nos dá a sabedoria e o discernimento de entender que estes que dizem que pregam a palavra de Deus está falando com base na palavra do Senhor. Conheça a palavra do Senhor, abra sua Bíblia, medite, busque o entendimento, o conhecimento, a saber das coisas que talvez estejam em dúvidas em relação a muitas coisas. Busque examinar a palavra de Deus. Ela sim tem palavras de vida eterna e tem respostas que nós precisamos saber se provém de Deus ou não. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, amados, esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.